Olá, pessoal! Olá! Sejam muito bem-vindos ao nosso workshop aqui, né? Saxofone e suas linguagens. Um prazer muito grande, uma alegria muito grande estar participando desse projeto aqui. Eu queria agradecer aqui já de antemão Prefeitura Municipal de Birigui, Secretaria de Cultura e Turismo, pelo o apoio, né, que vem dando aí aos artistas da cidade de Birigui. Fica aqui minha gratidão, tá? Espero poder colaborar de uma forma muito positiva aqui com esse workshop aqui hoje, tá joia? Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Everton Nascimento, tá? Sou saxofonista, atuo aqui na região de Birigui, Araçatuba aqui já há uns 15 anos aproximadamente. Atualmente atuo como educador musical, né? E já trabalhei com grupos, né? Em corais, bandas. Atualmente trabalho um projeto social, né, do governo do estado, onde a gente atende crianças e a gente faz um trabalho incrível com eles lá. E para mim também é uma alegria imensa estar aqui hoje falando um pouquinho do saxofone, que é o meu instrumento principal aí, tá? Já quero adiantar para vocês, né? Queria agradecer mais uma vez por estarem aqui, por passar esse tempinho comigo aqui. E todo o material que nós vamos utilizar aqui hoje, né? As partituras, os play-alongs, eles vão ficar disponíveis para vocês, tá? Para vocês estudarem, podem baixar os play-alongs, os PDFs com as partituras. Vai ter um link aí para você ter acesso a uma pasta com todo o conteúdo, tá bom? Para você que toca saxofone tenor, saxofone alto, saxofone soprano. Então assim, vai ter tudo disponível para vocês, tá joia? Vocês puderem acompanhar o workshop e a oficina com a partitura na mão, já fica bem mais interessante, tá legal? Bom, gente, comecei tocando aqui para vocês um tema muito famoso, né? De um compositor
americano chamado Jaco Pastorius, um baixista, né? Chama The Chicken esse tema, né? Tá mais voltado aí para o funk blues, né? Uma linguagem um pouco norte-americana, onde o saxofone tem um papel diferente aí de outros contextos que nós vamos trabalhar aqui hoje, né? Como assim, Everton? Outros contextos, né? Porque, gente, eu queria chamar a atenção para vocês sobre a versatilidade do saxofone, né? Ele é um instrumento muito versátil, um instrumento que ele não é um dos mais antigos aí da família dos instrumentos de sopro, né? Ele foi criado aí em torno de 1840, salvo engano, pelo artista belga, né? Adolphe Sax. Dia 6 de novembro faz aniversário aí, é o dia do saxofonista. Então, assim, é um instrumento que não é dos mais velhos, né? Digamos assim, da família dos instrumentos de sopro. Mas ele tem uma versatilidade muito grande, ele foi ganhando esse espaço ao decorrer do tempo, né? Começou com as orquestras, né? Bandas sinfônicas, mas ao longo dos anos ele vem ocupando um espaço em muitos estilos, muitos gêneros musicais. Isso fez dele um instrumento muito versátil, né? E para o músico que toca saxofone, também acaba se tornando cada vez mais desafiador. Então, assim, eu quero conversar com vocês aqui hoje um pouquinho sobre essa versatilidade do saxofone, né? Por exemplo, além do saxofone, a gente vai trabalhar um pouquinho de linguagens, né? Dentro de alguns estilos. Mas olha que interessante, o saxofone começou com orquestra, né? Existem muitos concertos para saxofone e orquestra, né? Banda sinfônica, o saxofone insere muito bem. Mas o saxofone ele também teve um papel de protagonista no choro, por exemplo, né, com Pixinguinha. Pixinguinha era um saxofonista, né? Ele era flautista, depois migrou para o saxofone, tocava muito bem, né? No samba, no blues, no jazz, né? Nas big bands, nos grupos de câmara, né? Grupos menores, quartetos, como solista, enfim. Atualmente, né, agora no cenário atual aqui, saxofone muito ativo aí na música eletrônica, né, com DJ, pista de dança. Eu mesmo costumo trabalhar bastante nessa linha, né, nesse tipo de linguagem. É muito interessante como que o saxofone ele casa muito bem com esses estilos, né? Então, assim, vocês percebem que o saxofone ele é um instrumento muito, mas muito versátil, diferente de alguns instrumentos da família dos sopros que não tem essa versatilidade, né? Não se encaixam assim em vários contextos, né? Como o saxofone. Então é muito interessante. E hoje eu quero mostrar para vocês, além dos diversos timbres de saxofone, né? O que eu toquei agora é o tenor, mas a gente também tem esse aqui que é o soprano, né? Esse saxofone aqui ficou muito conhecido através do Kennedy, né? Foi o cara aí, olha aqui o sax alto, tá joia? Foi o cara que popularizou o saxofone, né? Ele democratizou o saxofone, digamos assim. Então, assim, todo saxofonista, né? No começo, é difícil um que nunca ouviu o Kennedy, nunca tirou um solo do Kennedy, né? E foi por conta desse instrumento aqui que o saxofone, né? Assim, na atualidade, tá, gente? Ele ganhou essa fama que ele tem hoje, né? De ser um instrumento. Na verdade, o Kennedy ele foi um dos responsáveis, né? Por inserir o saxofone na música pop, né? A música no estilo pop, assim, né? Pop rock, esse tipo de música. O saxofone, quem começou assim de uma forma que comercialmente falando abrangeu muito foi o Kennedy, né? Temos outros grandes aí que tocam pop, David Sanborn, né, Dave Koz, são exímios saxofonistas que dispensam apresentações. Se você não conhece alguns desses nomes que eu estou citando aqui, vai lá no Dr. Google e procurem, porque vale a pena ouvir, tá bom? Porque a gente só consegue incorporar a linguagem, o estilo, todo esse conteúdo quando a gente ouve. Isso fica muito mais fácil da gente compreender e colocar em prática, tá bom? Mas eu quero apresentar para vocês aqui o saxofone em contextos diferentes, tá? Contextos diferentes. Como assim, Everton? Por exemplo, nessa música que eu acabei de tocar aqui, The Chicken, o saxofone
ele tava com uma pegada mais bruta, né? Vamos pensar dessa forma. Um som mais brilhante, um som mais aberto, né? Até alguns efeitos eu coloquei aqui, porque o estilo pede isso, né? Agora, por exemplo, né? Vamos pegar aqui, vamos dar uma viajada aqui pelo Brasil. Vamos pegar Asa Branca, por exemplo, né? Tem aí o play along e a partitura para vocês do Asa Branca. Olha que legal, vou fazer ela com sax soprano. Vocês vão reparar que o estilo é totalmente diferente, tá? Olha que bacana. Vamos lá, deixa eu regular o som aqui. Eu estou usando o mesmo microfone. Vamos nessa. Conseguiram perceber como que muda a proposta, né? No final, deixa eu tirar o reverb. No final, eu vou fazer uma homenagem aqui ao Kennedy e vocês vão perceber como muda o saxofone dentro de uma música e o mesmo saxofone dentro de outra, né? A música nordestina, por exemplo, ela tem muito esse balanço, né? A gente, quando vai improvisar, né? Aqui eu não improvisei muito, até porque eu estava um pouco sem retorno. Mas quando a gente pega para improvisar, de repente, uma música nordestina, qual que são os instrumentos que lembram a música nordestina? Sanfona, né? Triângulo, zabumba. Nós temos que buscar esses elementos e trazer para a linguagem, né? Então, por exemplo, você pega lá... Percebem que eu usei algumas figuras rítmicas que lembraram a subdivisão da música nordestina, né? Por exemplo, esse puxado do fole da sanfona, né? São elementos que a gente traz para dentro do estilo que a gente vai tocar, entendeu? Olha que interessante, isso dá outro efeito. Lá no final eu vou tocar uma outra música aqui, vocês vão perceber a diferença que é de um instrumento para o outro.
Então, assim, quando a gente vai tocar um determinado estilo, a gente precisa buscar a maior quantidade de elementos, não só elementos rítmicos, melódicos, teóricos, né? Porque, por exemplo, dentro da música Asa Branca, né? Vocês olharem a partitura aí, tem uma coisa que é muito curiosa nela, que são os acordes dominantes. Todos os acordes são acordes dominantes, né? O que é um acorde dominante, Everton? Eu vou explicar assim, é bem a grosso modo, tá? Grosso modo. O dominante ele é um grau assim dentro da escala, mas é um acorde com sétima menor. Então, se vocês repararem aí, se estiverem com a cifra aí, a partitura, todo acorde que tiver aí vai ter um setzinho do lado. Esse set significa que a sétima nota da escala ela é uma sétima menor. Por exemplo, a partitura aqui dos instrumentos em si bemol. Tem um Lá, né, que é um A com sétima. O Lá, quem que é a sétima na escala de Lá? Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Então significa que o Sol vai ser um Sol natural, sétima menor. Tá? Então todo acorde ele vai ter uma sétima menor. Isso é uma curiosidade, a gente pode inserir isso dentro da improvisação. Só que além dos elementos teóricos, né, tipo sétima menor, eu falei da sanfona, né, que a gente pode usar semicolcheias, pode usar o que a gente chama de garfinho, né? Para quem é um pouco mais aprofundado na teoria aí vai saber do que eu estou falando. O garfinho é quando você tem uma semicolcheia de cada ponta e uma colcheia no meio. Vai dar um swing diferente, aí, um balanço diferente. Além de todos esses elementos, também tem um elemento histórico por trás, né, da gente entender um estilo. Por exemplo, no Nordeste, né, na época de Luiz Gonzaga, a música em si fala de um sertão sofrido, né, da seca. Então tudo isso são elementos que a gente traz para a nossa musicalidade, para a improvisação. Não sei se vocês repararam, quando eu toquei, eu pensei em uma coisa mais chorosa, né? Percebe? É mais ou menos igual o Gonzaga cantava, né? Aquela coisa melancólica mesmo, num sertão sofrido. Tudo isso são elementos que a gente pode trazer tanto para a nossa interpretação da melodia, igual eu fiz aqui, como também para a improvisação, né? Pensar mesmo, viajar, ir lá no Nordeste, sentir aquela sede, aquele calor que eles sentem, né? E tudo isso a gente consegue inserir na nossa música, né? Na execução, na hora de executar. Por isso que é importante. Agora, para a gente entender um pouco melhor, olha só que diferença. Vamos agora dar uma volta lá no Rio de Janeiro. Olha que legal. Agora é o saxofone tenor. Outra cara. O mesmo tenor que tocou aquela música agressiva no começo, né? Aquela pegada mais pop, funk. Olha só. Olha que interessante. Vamos lá. One, two, three, four.
Olha que bacana. Perceberam? Um saxofone tenor totalmente diferente, né? Totalmente comportadinho, um sonzinho mais melódico, né? Outra proposta, né? Agora a gente tem que pegar e se colocar em outro ambiente, né? A gente estava lá num lugar seco, com fome, com sede, trabalhando duro. A hora que a gente pega um instrumento para tocar, a gente sente essa dor, esse cansaço. A hora que você vai para o Rio de Janeiro, né? Lá em Ipanema, aí a realidade é outra, é brisa, é mar, né? É água de coco geladinha, né? São sensações diferentes. Então, gente, tudo isso conta, né? A hora de você tocar uma música e interpretar, entender a linguagem, né? E o saxofone, ele vai ter um outro timbre, né? Na verdade, esse timbre ele é reflexo do que a gente entende do contexto musical ali, né? Então eu acho muito interessante esses pontos de vista, porque para a gente perceber a pluralidade de cultura que nós temos no Brasil, né? A gente tem um estilo muito diferente em cada lugar do país. Você sai do Nordeste, você vem para o Rio de Janeiro. Além da bossa nova no Rio de Janeiro, é o berço do samba também, né? Então, assim, para vocês terem uma dimensão, como que o país é rico, né? O Brasil é sensacional. Olha que interessante. Vamos fazer agora um tour pela América. Vamos lá? Ó, interessante. Lembra que eu falei que na Asa Branca, os acordes todos tinham a sétima menor, né? Uma curiosidade. No Garota de Ipanema, tem uma infinidade de acordes aqui, várias modulações o tempo todo, na parte B principalmente, né? Enfim, para improvisação, realmente não é muito fácil, né? Mas quando a gente pega os elementos teóricos e soma ele com os elementos do contexto histórico, da realidade do lugar, fica mais fácil da gente entender e buscar essa criatividade, né? Agora, olha que interessante, vamos tocar um pouquinho de blues, né? Olha que legal. Vamos lá para os Estados Unidos agora. New Orleans, Nova Orleans. Vamos dar uma viajada agora. Olha que interessante. Agora eu vou usar sax alto. Esse daqui, ó. Ele tem um timbre bem um pouco mais presente, né? Um pouco mais acentuado aí com relação aos outros. Se vocês estiverem com a partitura aí, reparem que essa música também só tem acordes dominantes. Reparem aí.
Perceberam? Uma linguagem totalmente diferente, né? O blues, vamos fazer uma comparação, assim, um paralelo. O blues, ele é a bossa nova dos americanos, tá? Tal como a bossa nova para o Rio de Janeiro é o blues e o jazz para os americanos. É muito gostoso de tocar e o blues ele tem algumas curiosidades, né? Assim, no quesito harmônico, né? Para quem entende um pouquinho, o que é harmonia, né? A harmonia são os acordes que compõem aí o acompanhamento para a música, tá? Então, por exemplo, eu não sei se vocês repararam, em alguns momentos aqui do meu improviso, eu fiquei em uma nota só. Eu só toquei uma nota o tempo todo. Coloquei alguns efeitos, mas foi a mesma nota, né? O que é isso? Qual que é o ponto de partida? Assim, vamos pensar na parte teórica, né? Teoricamente, no exemplo que eu usei aqui no sax alto, a música para mim está em dó. A nota dó, que é a nota do tom da música, ela cabe em praticamente todos os acordes que estão acontecendo aqui, entendem? Por isso que soa. E a estrutura do blues, ela é um padrão, tá? Vou falar de um modo bem grotesco aqui, mas, por exemplo, é 1, 4, 1, 4, 1, 5, 4, 1. Esses graus são referentes aos acordes, né? Os graus dentro de uma escala, tá? Então o blues ele tem um padrão. Existe o blues de 16 compassos, enfim, e vai multiplicando, 32, enfim. Mas ele tem um padrão. Então, assim, por conta desse padrão, né? O músico de blues, quando a gente vai reunir para tocar de repente aqui, ele falou que é um blues, só fala o tom, porque a forma do blues é padrão, né? Então, assim, do mesmo jeito que na Asa Branca também tinha acorde dominante, o blues também ele só tem acorde dominante, tá? Então é mais uma característica aí, se vocês repararem na partitura de vocês, todo acorde ele tem a sétima menor. Lembra da sétima menor? Ela está presente aí, tá? Então vocês percebem que é outra linguagem, outro estilo, né? É uma coisa mais swingada, né? Aqui no blues os acentos são diferentes, né? A questão rítmica, os acentos rítmicos são diferentes, né? E a própria... Aqui é a mesma história, o mesmo princípio. Eu me imaginei lá em New Orleans, 1960, aqueles carros antigos, aquelas coisas lindas que eu gosto muito de antiguidade. Eu me imaginei naquela época, então eu trouxe tudo aquele contexto para a minha interpretação. Alguns efeitos de bend, de glissando para o sax. Não sei se vocês notaram isso, né? Eu não toquei de forma quadrada, tá? Tudo isso, gente, a gente tem que trazer. Não é simplesmente olhar a partitura e sair tocando. Tem que buscar entender o contexto. Isso faz parte de entender a linguagem, né? Tocar o saxofone entendendo as linguagens, entendendo o contexto onde você está inserido, onde a música te levou. Tá? Se fosse tocar aqui, por exemplo, uma música eletrônica, não está no script aqui, mas seria outra proposta, entendem? Então, assim, para que vocês consigam entender esses deslocamentos de linguagem, digamos assim, é importante saber o contexto, tá? Vamos caminhando aqui para o nosso final já, né? Eu vou fazer aqui agora para a gente encerrar aquela que todo saxofonista um dia já tocou, né? Se não tocou, ele ouviu, né? Então, assim, que é a música do Kennedy. Eu não vou falar o nome, só de tocar vocês já vão saber qual é. Então, assim, com essa eu me despeço de vocês, né? Já agradeço desde já pela atenção, pelo carinho. Agradeço mais uma vez Prefeitura Municipal de Birigui, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, né? Pelo apoio, mais uma vez aí, aos artistas da cidade, tá? Fica aqui minha gratidão, meu agradecimento. E se você não me conhece aí nas redes sociais, pode me seguir lá no Instagram, @EvertonNascimento Saxofone. Também vou deixar um link disponível aí, tá joia? Vocês podem acessar lá e qualquer dúvida a gente pode conversar, tá joia? Então me despeço de vocês aqui com essa pérola aqui da nossa música instrumental. Deixa eu caprichar no reverb, porque essa daqui é a música dos apaixonados.
Olha lá como o reverb ficou chique. Vamos lá.